Boa noite, irmãos. Prazer muito grande estar aqui novamente. Me sinto muito à vontade deste culto. Já disse a Petrônio uma vez ou duas que ia tomar a igreja dele até, mas eu estou muito confortável aqui. Peço desculpa aí por ter vindo para estar gravata. Ele me deu a liberdade de vir bem à vontade, mas o costume, não é? Faz a vida da gente. Sou da terceira idade, eu já disse aqui mais uma vez, participando aqui dos outros cultos e estando com os irmãos nessa condição. Coordeno o trabalho, assessoro e assisto um pouco o trabalho da terceira idade da Igreja da Madalena, que tem a coordenação muito especial de Raquel Teodósio, que foi aqui da Encruzilhada em tempos passados. Quero, portanto, dizer da alegria que eu tenho em estar aqui com os irmãos. Permitam-me primeiro dar a vocês, aos irmãos, uma poesia traduzida por mim sobre a velhice, sobre o sentimento que pode estar no coração de muita gente e que na realidade está na vida de outras tantas. Bem-aventurados aqueles que entendem, porque sempre tropeço e as minhas mãos tremem. As minhas já começaram a tremer. Bem-aventurados aqueles que sabem que meus ouvidos agora força fazem para ouvir o que dizem. Bem-aventurados os que provam saber que meu ânimo baixo está e meus olhos mal podem ver. Bem-aventurados são eles, eu sei, que hoje cedo não reclamaram quando da mesa café derrubei. Bem-aventurados aqueles que à porta vêm com sorriso nos lábios, expressão de prazer, repartir comigo as notícias que têm. Bem-aventurados que não me trazem à memória em tom de censura ou simples brincadeira. Você já contou 2 vezes essa história. Bem-aventurados que nos fazem voltar de tempos passados as doces lembranças e a alegria da vida assim retornar. Bem-aventurados que outros fazem saber que amor eu mereço, que respeito eu tenho, que sozinha não estou no difícil viver. Bem-aventurados que do saber têm a luz para ver que hoje as forças me faltam para sobre os ombros levar minha cruz. E bem-aventurados que, desejando ajudar com carinho, amor e com dedicação, tornam suave a minha vida para o lar. A vida da gente na terceira idade é complexa, é uma variação bastante grande. Nós temos situações A, situações B, e isso é, no seu sentido, perfeitamente normal, mas nós que passamos por esta vida, essa situação, nós muitas vezes temos muitas queixas daqueles que não sabem o que é estar na terceira idade. Bom, aí tem que perguntar, naturalmente, qual é o propósito de Deus para a vida da gente, nessa condição? Será que a gente está na terceira idade somente por uma questão de idade, questão numérica da idade? Não, de forma alguma, naturalmente que não. Há o problema da terceira idade em termos de anos vividos, mas há também, a gente tem que pensar nisso com muita seriedade, com profundidade, com sentimento de Deus. A gente tem que pensar ainda assim, qual é o propósito que Deus tem para mim dentro dessa condição. Será que Deus tinha propósito para a minha vida apenas quando era jovem, menino, adolescente, criança, nascendo agora? Será que Deus tinha propósito para mim somente quando eu era adulto? E agora, no caso, posso ainda fazer um bocado de coisas, tenho
a minha inteligência aguçada, tenho a minha força física para tomar determinadas atitudes e providências, caminhadas, etc., trabalhar? Não, naturalmente que não. A gente sabe que na terceira idade nós temos muita gente fazendo coisa muito importante mesmo. Francisco de Assis, São Francisco de Assis, na Itália, disse certa vez o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível até. A gente pode passar por situações de medo, de temor em fazer certas coisas, e até parar de fazer muita coisa que podia ser feita. Então aqui está uma lição bem interessante que a gente deve colocar para a terceira idade, mas também, no caso, para todos aqueles que estão vivendo. Comece fazendo o que é necessário. Há muita coisa que é necessária. O artigo do boletim de hoje está colocando isso com muita precisão. O médico acostumado, no caso, com o tratamento necessário às pessoas, particularmente para a terceira idade, lembrando a necessidade de nós sermos cuidadosos dos que precisam de cuidados. E lá ele coloca, inclusive, de forma muito positiva, o que se pode fazer. O que é que a gente pode fazer? O que é que quem não é ainda da terceira idade pode fazer por aqueles que já são? Aqueles que estão podendo, nas suas forças, fazer certas coisas. Que tal cuidar de pessoas mais idosas que estão precisando de assistência, que estão passando por enfermidades? Na nossa igreja da Madalena nós perdemos cerca de 4 pessoas da terceira idade agora, de 2 meses mais ou menos para cá, cerca de 4. Há muita gente na terceira idade pedindo pelo amor de Deus, venha me ajudar, venha cuidar de mim, mesmo que seja só conversar. O médico assinala isso, mesmo que seja só conversar, palestrar, assistir. Uma tarefa que na vida pastoral é mais ou menos comum. Então, pense nisto. Comece fazendo o que é necessário, diz Francisco de Assis. Depois, o que é possível. Bom, se não é possível, paciência, não se meta a fazer, porque você pode também ter problemas, ok? Mas o que é possível, e de repente você estará fazendo até mesmo o impossível, até o impossível. Alguns precisam fazer algumas coisas impossíveis aos da terceira idade, que eles não podem de jeito nenhum fazer, de forma alguma fazer. Então esses que são mais moços, que estão mais fortes ainda, podem, no caso, integrar-se dentro dessa realidade. Nós vamos abrir, irmãos, a Bíblia na Epístola de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 18 até o versículo 12. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 12. Pela fé, Abraão, um homem que foi muito vigoroso, que rompeu terras, viajou longas distâncias, mas que chegou à terceira idade, de uma forma bem interessante. Ele viveu 125 anos pelo menos. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, então, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara, esposa de Abraão, companheiro ao longo de toda a vida praticamente, fiel, presente em todo o período da sua vida praticamente. Um pouquinho mais nova do que ele, mas pronta a acompanhá-lo sempre. A própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançar da sua idade, por ser fiel àquilo que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão e Sara, dois grandes personagens da história bíblica, ambos da terceira idade. Bom, na realidade, a gente quase não sabe nada sobre a vida jovem de Abraão e de Sara. Abraão quase que começou a viver aos 90 anos, quando a esposa engravidou Sara. E ela já estava com 70 anos, alguma coisa assim. Começaram a viver aí, passando já de 70 anos, já beirando os 100 anos de idade. Porque a gente não sabe praticamente nada. Eles moravam numa área na Babilônia antiga, área da Caldeia, depois do Império da Babilônia, o mesmo Império da Babilônia que, no caso, invadiu a Palestina e derribou a história toda, praticamente, de Israel naquela época, 5º, 6º século antes de Cristo. E, no caso, cresceram nas areias ardentes, no caso da Babilônia. E um dia Deus achou de chamá-los para outro lugar, para outra terra. Eles iam se mudar, eles iam, no caso, migrar, transformar-se em migrantes e sair lá da Babilônia, de Ur da Caldeia, e rumar na direção norte, acompanhando as águas correntes dos rios, naquela região, descer lá em cima para a Palestina, a área mais ou menos da Síria atualmente, e, no caso, ficar ali entre Betel e aí 2 cidades da época deles. E ficaram lá durante muito tempo. Eram naturalmente nômades, por isso precisaram fazer tendas. Nômades caminhavam para um lugar, para outro, para cá, para lá, plantavam uma área, aquela plantação se esgotava, passava para outra região, e dentro desse labor, dentro dessa situação, eles desenvolveram a sua vida, sempre abrigando-se em tendas, porque tinham de mudar de lugar para lugar e assim criar a sua pequena família. Interessante que a família era pequena, não era uma família grande. Minha mãe teve o quê? Minha mãe teve quase 15 filhos. Não era da época de Abraão, nem de Sara. Okay? Criaram-se 10. Na verdade, 15 filhos. Não eram nômades. Eram sitiantes do interior da Paraíba, de Pombal. E aí desenvolveram a sua vida. Não era a vida de Abraão. A vida de Abraão com Sara era uma vida tipicamente nômade, de mudarem de um lugar para outro em busca de alimento, de rio, de água que lhes proporcionasse alimentar-se e alimentar o rebanho também. Ele era um homem rico, tinha rebanho grande.
e trazia consigo ainda um sobrinho, Ló, a história que a gente conhece também, Ló, que também cresceu muito, ficou muito rico, e terminou havendo briga até entre os ajudantes, empregados de Ló e de Abraão. E Abraão, dentro dessa configuração de vida nômade, peregrina, mandou que Ló juntasse os seus e se mandasse, fosse para longe, porque não estava dando certo. A gente não pode ficar brigando aqui, eu, seu tio, cuidando da família e tal, dos negócios, e aí brigando sem motivos aparentes com você e com os seus empregados. Então Ló foi lá para junto das cidades de Sodoma e Gomorra, que nos traz outra história bastante interessante. Então veja bem, esta é uma história muito significativa. Abraão e Sara viveram durante muitos e vastos anos, tornaram-se integrados como marido e mulher, desenvolveram essa viagem quase nada planejada, jamais imaginada até, mas o chamado de Deus. Abraão aceitou, juntou o seu rebanho, seus animais, seus familiares, especialmente ele, Sara, Ló e alguns poucos mais, alguns animais, e rumou de acordo com a ordem de Deus para o norte, para a área da Palestina. Interessante, como alguém se manda assim, de repente, por um chamado de Deus, sem saber para onde vai. Agora não sabia o destino da sua vida, não sabia o local do seu paradeiro, ele simplesmente foi. Deus chamou, ele simplesmente foi. E a vida foi colocando os seus lances, as suas grandezas e também as suas humilhações. Ele teve um filho de uma empregada, concedido por Sara, sua mulher, porque era preciso naquela época, Agar. Esse filho gerou muita gente, todos os árabes que nós temos hoje no mundo. Na verdade, 1 bilhão, muito mais do que isso. Todos os árabes que nós temos hoje no mundo são descendentes desse rapaz, desse filho de Abraão. Abraão, na realidade, gera os árabes e gera os judeus. Todos trazem o DNA, trazem o sangue do grande patriarca Abraão. E este foi embora, Ismael, vocês sabem o nome dele. Depois teve outro filho, esse é legítimo, conforme a promessa de Deus. Até há um pouco de confusão, porque Ismael não podia ser herdeiro propriamente, porque Deus havia prometido um filho gerado por Sara, a esposa dele. E o que vai acontecer? Paira sobre a família uma nuvem meio escurecida, uma nuvem meio duvidosa. Como é? Ele vai ser meu herdeiro? Não vai. Como é que vai fazer? Ismael pode ser o meu herdeiro? Não, não pode dizer exatamente, porque ele não é filho de Sara. E a promessa tinha sido feita também a Sara. Lembra-se que ela até pôs em dúvida a história do anjo, a promessa, sorriu, depois disse que não sorriu. Mas ela teve também o seu filho. Abraão teve 2 filhos só. Sara era estéril, só vai ter filho lá adiante, já com mais de 70 anos. E aí, no caso, a história se completa. Abraão ganha forças, né? Ganha nome, torna-se grande patriarca da antiguidade, luta contra reis, inclusive, tem a vitória sobre eles,
por causa de um sequestro que houve de Ló, seu sobrinho, e a vida vai para frente. E ele vai, no caso, tomar para si, depois passa adiante para Isaac, para Jacó, toma para si a própria promessa da vida do Salvador. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse casal, Abraão e Sara. Interessante, Sara respeitava muito Abraão. Na carta de Pedro recomenda às mulheres da igreja aquilo que Sara praticara na vida lá com Abraão. Ela chamava o marido de Senhor. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Esse texto que a gente leu aqui, agora à noite, também recomendou isso aí. E, apesar disso, não parece haver desavença, não parece haver dificuldade de Sara, no caso de Abraão. Eles parecem se dar muito bem, se entender muito bem, se respeitar muito bem, e assim eles desenvolvem de forma madura, amadurecida, a vida no lar e a vida no ambiente deles, onde eles trabalharam. Não parece um casal daquela época, parece muito mais um casal mais próximo do tempo da gente. Essa é uma questão muito séria, irmãos, que nós temos que colocar aqui, cuidar. Nós estamos muitas vezes criando problemas sem necessidade entre marido e mulher. A questão de gênero, inclusive como é que a religião conduz, orienta essa questão. Como é que a gente trabalha para a meia-idade, para a terceira idade, essa questão do homem e da mulher dentro da realidade em que nós vivemos. Nós temos uma situação do Brasil em que a mulher cresce, a mulher, no caso, estuda mais do que o homem, está ganhando terreno na sua relação com o homem e vai, no caso, às vezes criando dificuldade do homem para com ela. Ok? Nós estamos trabalhando essa questão muito de perto, porque estamos agora fazendo um trabalho sobre religião e relações de gênero. Nós temos uma quantidade imensa de mulheres que são mortas no Brasil por causa da dificuldade de relação entre ela e seus maridos. Esses casos que a gente vê por aí, de que a gente ouve na sociedade sobre mortes, assassinatos de mulheres, são mais cometidos por parentes próximos de dentro de casa, muitas vezes. Não é por estranho, não é por gente desconhecida, acontece também. É muito mais gente de dentro da família, gente como o próprio marido, como um cunhado, como um parente próximo, que no caso ameaça e até mata mesmo as mulheres. Isso é um problema muito sério, muito sério. Não, com Abraão e Sara, aparentemente nunca houve problema. E não são somente Abraão e Sara. Você estuda a história do caso de Adão e Eva, foi uma vida relativamente tranquila. Ok? Outras vidas foram tranquilas entre marido e mulher do Velho Testamento. E no Novo Testamento também. Você tem o caso de José e Maria, a Virgem Maria, tiveram um problema imenso, como Adão e Eva também tiveram.
No caso de Adão e Eva, nós tivemos o problema do assassinato de um irmão matando o outro, Caim matando Abel. No caso de José e Maria, nós temos o quê? A desconfiança gerada por Maria por causa da gravidez. Ele não estava sabendo da história direito, e aí, no caso, reclamou sério. Depois, no caso, ele entendeu e aceitou absolutamente, completamente, e se tornou o pai de Jesus Cristo. Ok? Então, vejam lá, não é porque é da época do Velho Testamento, não é porque é da época dos patriarcas, não é porque é da época mais antiga que vai haver sempre problemas. Não, nem sempre há. Alguns casais viveram muito bem, tranquilamente, e no caso deixaram, no caso, uma herança grandiosa, muito significativa para toda a posteridade. E aí a gente vai entender, no caso, muito bem a situação de Abraão e no caso de Sara. São migrantes, saem da sua terra, chamada de Deus, e ao que tudo indica, saem porque não tinham mais condições de morar ali. Ele não sabe exatamente o motivo da migração, exceto a obediência a Deus. Mas não sabe se houve um motivo econômico propriamente, se houve um motivo social, qual tinha sido a razão para essa fuga do lugar onde habitavam, exceto a ordem de Deus. Essa a gente conhece. E a gente sabe que Abraão era muito obediente, era muito atento à vontade de Deus. Aparentemente, como a gente está fazendo hoje, colocando sempre a pergunta: qual o propósito da minha vida no plano de Deus? Qual é o propósito de Deus para a minha vida agora na terceira idade? Parece que ele queria descobrir, parece que ele queria ter mais certeza e queria ser mais útil do que provavelmente estava sendo ali na Babilônia, na área onde ele estava morando. Uma área seca, esturricada, uma área no caso de areia excessiva. Nós temos inclusive na língua portuguesa uma poesia bem bonita sobre migrantes, que é uma história que nós conhecemos muito bem, né? Da época de 1950, 1970, o que a gente teve de migração aqui do Nordeste para o Sul não foi pouca coisa, foi muita coisa. E continua a haver ainda. Jacinto de Figueiredo, ele pergunta assim: onde vas tu, brasileiro, sem pão, sem roupa e dinheiro, caminhando ao Deus dará, fugindo à seca do norte, em busca de melhor sorte que não tiveste por cá. Tudo perdeste, o plantio, torturado ao sol de estio, virou cascalho no chão. O tanque há muito secaram, e nunca mais a ave voara, rasgando o azul da amplidão. Não vou ler toda, mas é uma situação semelhante à de Abraão, bem parecida com a de Abraão. Só que, no caso de Abraão, tem um apoio, ele tem um chamado de alguém que ele começava a conhecer muito bem, o seu Deus, que se tornou seu amigo pessoal, a quem não podia negar absolutamente coisa alguma. Aí a gente começa a entender, pelo menos um pouco, o que acontece. Ele está frustrado? Tá. O espírito de Abraão parece ser de frustração, romper com a tradição, a cultura que ele aprendeu, que ele conheceu desde a meninice, as coisas que ele fazia, os seus trabalhos, as suas coisas desenvolvidas, projetos já desenvolvidos,
Mas agora ele junta todo, manda todo para lá e parte para bem longe, até sem saber para onde ia, como eu já disse. A gente sente uma frustração, né? Uma frustração em Abraão, nesse sentido, de deixar tudo, abandonar e levar, inclusive, o mínimo possível. Ele levou o pai também, Terá, que faleceu logo depois. Mal saíram de Ur da Caldeia, o pai já faleceu um pouco adiante. Mas, fora isso, ele não levou mais ninguém. Ele, Sara, Ló, o pai, durante algumas léguas apenas, e mais ninguém. Talvez um empregado, alguém empregado, por causa da segurança naquela época. Mas havia, a gente sente, uma frustração no caso em Abraão. Ok? E o que mais? O que a gente pode imaginar mais? Esperança. Esperança. Não é só o fato de estar caminhando para longe, mas é também, mas é sobretudo a primeira experiência grandiosa que ele vai ter com Deus. Ele conhece Deus como Deus da esperança, que está ao seu lado, marcando os momentos, que está caminhando com ele, como um amigo de fato, de verdade, e que vai levá-lo até onde ele possa prosperar, onde ele possa, na realidade, desenvolver a sua vida e fazer cumprir o propósito que Deus tinha para toda a sua família, para toda a sua história, até chegar na época de Jesus Cristo. Na realidade, o grande destino de Abraão não era outro, senão ser parte da história do Salvador. Então a gente vai ter uma coisa que é muito importante aqui, é que a frustração tem que ficar para trás. A gente não pode ficar grudado a alguma coisa que não está dando certo. A gente tem que enfrentar, assumir o futuro e, no caso, com ele, comprometer-se com a esperança e fazer da esperança aquele motivo maior de força e liberdade. Especialmente porque a esperança em Abraão era a esperança na ação de Deus, o seu Criador. Então a gente tem aí frustração, sim, é verdade, mas essa a gente vai deixar de lado, vai ter que deixar de lado. E vai, no caso, enfrentar o futuro com esperança. Nossos casos aqui, a gente enfrenta uma enfermidade aqui e acolá, mas a gente não se desespera, a gente espera, na realidade, melhorar, a gente não espera piorar. Ninguém está aí doente, sei lá, e está esperando piorar. Nós estamos agora com a irmã nossa da terceira idade também na igreja, muito importante, que está muito doente, está achando português, ok? Mas a gente sente nos olhos, na conversa, no linguajar, a esperança que não pode sucumbir, que não pode ser deixada, né, ao léu, que não pode ser, no caso, diminuída. Então a gente tem uma situação de frustração, mas essa frustração tem que ser vencida pela esperança do mesmo Deus que o chamou. E aí, no caso, a gente tem uma terceira coisa que é muito, muito importante. Ele sai da sua terra por causa da frustração, ok? Ele caminha por causa da esperança, como diz no ditado doméstico, a esperança é a última que morre. Enquanto eu puder andar, eu vou caminhar, eu vou andar. Então, ele caminha por causa da esperança e ele chega ao destino, ele chega lá ao ponto final da sua história, da sua viagem, lá na Palestina, lá em Betel. E ele chega ao destino por causa da fé.
este é um ponto precioso que nós temos na história de Abraão e de Sara também. Todos dois. O texto que nós acabamos de ler, da carta aos Hebreus, no caso, coloca muito bem isso. Numa lista bem grande que é feita de pessoas que viveram pela fé, desde o tempo de Adão, no caso, a gente vai ter Abraão, ok? E vai ter Sara também. Note que Sara é mencionada. Sara não é esquecida, Sara não é deixada de lado. Não, a gente menciona o homem porque a gente só cuida da parte masculina. E a mulher, não, senhores, Sara é mencionada com a mesma grandeza que Abraão não foi. Sara é colocada na mesma lista, dentro do mesmo contexto também. Então, não há por que discriminar entre o homem e a mulher, como se faz tanto na sociedade em que nós vivemos. Ok? Se faz demais. Então, Sara está aqui também. Abraão, pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele foi, mas de Sara, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Que sublimidade, que grandeza, que história! Recebeu poder, não é oportunidade para ser, é poder para ser. Ela estava fazendo alguma coisa grandiosa, muito importante. Está descobrindo também, como Abraão, o propósito de Deus para a sua vida agora, na terceira idade. Ok? Por quê? Porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então Sara teimosamente, ela diz, não, eu criei. O anjo diz, não, você sorriu, você não creu. Se fosse em outras histórias, como a do pai de Zacarias, que não creu totalmente, até ela podia ter se dado mal mesmo. Mas ela teima como o anjo diz, não, eu criei. Provavelmente o riso de Sara fosse o riso da alegria em receber de Deus a promessa do nascimento do seu filho. Mas vai colocar ele mesmo no plano, colocar ele mesmo na situação. Abraão por um lado e Sara por outro. Colocar ele mesmo patamar. E ambos caminhando para a terra da promessa, com toda a esperança de ter toda a sua vida transformada. E foi transformada. A vida de Abraão foi transformada. Ele passa por experiências difíceis, ao momento em que Deus pede também o seu filho, Isaque, que ele oferte Isaque no altar de pedra, lá em áreas bem longe da sua casa, e ele vai com a coragem, com a determinação de oferecer seu filho, e até toma a arma na mão para apunhalá-lo, porque esta era a promessa que ele tinha que cumprir. Bom, Deus não permitiu que houvesse um sacrifício real, e aí ele foi liberado, mas a vida deles está sendo formada dentro de um grande projeto na relação com Deus. Na verdade, Abraão e Sara, Isaac, Jacó, filho e neto, no caso, vão se tornar parceiros do grande projeto da vida de Jesus Cristo. Aí é preciso a gente ler mais e conhecer mais da história. Mas eu quero dizer a você, é um privilégio ser da terceira idade. Não pesar não. Não é para lamentar não.
não é para lamuriar de forma alguma, é um privilégio. Hoje a gente já chega a uma certa idade, até passa a expectativa que nós temos aí estabelecida praticamente, mas é uma grande bênção, né? Uma grande vitória. Você poder chegar a uma certa idade, estar ainda trabalhando, estar ainda ajudando, estar ainda aconselhando os mais jovens, estar ainda forte e vigoroso para, no caso, complementar a caminhada que você faz na esperança e na fé do Deus criado. Não sei quantos aqui são no caso da terceira idade. Eu sei que eu estou vendo uma senhora ali, tem um irmão aqui perto, mais ou menos perto. Eu sei que eu gostaria de orar com a terceira idade que está aqui agora. De hoje a 8, um grande e querido irmão, que é o pai do nosso pastor, vai estar, de hoje a 8, completando seus 70 anos, já está dentro da terceira idade, viu? Sabe, no Brasil a gente faz uma coisa assim, amigável com o pessoal da terceira idade. Porque da terceira idade ele vive há 65 anos. A gente já considera no Brasil por 60 anos. Com 60 anos já é terceira idade. Na realidade, que lhe dá uma mãozinha. Pois é. Tá certo? Mas eu vou convidar, no caso, os que são da terceira idade, que estão passando pelos 60 anos e subindo aí os degraus, para ficarem de pé e a gente orar, mesmo lá onde você está. Ok. Não se preocupe você que está sentado não, viu? Que você vai chegar aqui também. Ok? Não se preocupe não, porque você vai caminhar na mesma direção, você vai caminhar do mesmo jeito. Ok? Mas os irmãos que estão sentados apareçam, se apresentem para ajudar os que estão de pé. São os cuidadores. Okay? Vocês que estão sentados têm que ser cuidadores de alguém. Faz um projeto. Procure descobrir aqui na igreja quem precisa de ajuda. Bom, nós temos uma que eu sei muito bem, que tem 104 anos. Eu convivi muito com ela, Juraci Viana. Ok? Mas vocês que estão sentados, descubram alguém a quem vocês possam ajudar. Vamos orar, vamos? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, muito obrigado pela idade que Tu nos tens permitido alcançar, Senhor. Muito obrigado que Tu nos gratificas com a idade, nos dás oportunidades novas, colocas projetos novos e faz com que nós tenhamos força para trabalhar ainda. Muito obrigado. É muito prazeroso, Senhor, saber que Tu estás precisando da gente, estás precisando mesmo da gente, estás querendo a nossa companhia, o nosso trabalho, estás construindo alguma coisa por nosso intermédio. Abençoa, portanto, cada irmão aqui presente, que a Tua bênção esteja sobre nós, homens e mulheres igualmente, de modo que nós nos sintamos integrados no Teu propósito e no Teu reino. Abençoa-nos, pois, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.